E aí, meus manos, vocês estão bom? Aqui é o professor Bruno Padovani, seja bem-vindo ao meu canal. Para tudo, porque hoje é o dia de So Young cantando Listen. Vamos analisar e ver o que essa braba aprontou. Mas antes de iniciarmos a nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e também já aperta aquele like aí para fortalecer o canal do professor. E afinal, mano, é So Young cantando Listen. Bora! Listen to the song here in my heart. Ai, que vibrato maravilhoso! E detalhe, contrato vocal semi-ocluído, né? Boca fechada. O som tá saindo por onde? Pelo nariz. Lindo, 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 lindo. A melody I start but can't complete. Perceba que a So Young fica transitando entre uma voz mais escura, tem nada a ver com voz grave, tá? E uma voz mais estridente, mais nasalada. Observe isso ao longo do vídeo, tá? Listen to the sound from deep within. Aqui, ó. Sound. E não é por conta do fonema, não, firmeza. É uma escolha estética que ela faz. E depois no within já fica mais escuro, ó. To the sound from deep within. Sacou? It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dreams to be heard. There will not be push aside and turn into your own. All cause you won't listen. Listen. Tá, antes de continuarmos, presta atenção aqui no seguinte. Listen. O primeiro listen, né? Só tem um. Mas esse listen aqui que ela vai cantar, o início da palavra, ela tá com a voz passiva. E conforme vai subindo a nota, ela vai fechando mais a glote, firmando mais e recrutando mais massa na prega vocal. E aí migra para uma voz ativa. Perceba. Listen. Listen. Sacou? I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. Pera aí, deixa eu escutar um negócio aqui de novo. At a crossroads. I'm not at home. I'm not at home. I'm not at home. Not at home. Not at home. Antes do hum. Isso aqui é um iódel, é uma quebra abrupta da voz. Você tá aqui com a voz ativa e ela desliga. Gera esse feitinho, né? Preste atenção. Not at home. Not at home. Not at home in my own home. And I've tried to say what's on my mind. You should have known. Melisma, depois voz passiva, voltou pra ativa. And I've tried to say what's on my mind. You No mind aqui, ó. on my mind. You should have known. Oh, Detalhe, bocão. Olha o O dela. oh, now I'm done believing you. Perceba que a voz dela está mais escura. Lembra que eu tinha falado? You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me. But now I gotta find my own. Aqui ela começou o maior ativo e foi tirando a massa da prega vocal. Meu, é muito difícil fazer isso. You should have listened. There is someone here inside, someone that died so long ago. Ela é muito precisa, cara. Todos os ajustes que ela faz, todas as notinhas. A So Young é embaçada. Oh, scream out. Scream, voz mais estridente, mais clara. And my dreams to be heard. There will not push just a sign and turn into your own. Oh, cause you won't listen.
ficou perfeito para exemplificar o lance de voz passiva e voz ativa. Novamente no listen, ela começa muito leve. Na hora que ela vai subir a nota, ela já tranca a laringe, firma. Quando eu digo firma, nós temos músculos, que são os firmadores da laringe. Quem são estes? Cricoaritenoides laterais, interaritenoides oblíquos e interaritenoide transverso. Nomes maravilhosos, né? São músculos que nós temos aqui na nossa laringe. Os cricoaritenoides laterais ficam aqui na lateral. E os interaritenoides oblíquos e o interaritenoide transverso ficam na parte posterior, aqui na parte de trás da laringe, certo? E estes músculos, quando eles se contraem, contração, pensa o seguinte, meu braço está relaxado, ele não está contraído. E isso aqui é uma contração. Firmeza? Então, relaxado, contraído. E quando nós contraímos estes músculos na laringe, eles firmam a glote. Ele deixa tudo lá trancadinho. Quer experienciar como é isso? Faz comigo o seguinte, preste atenção. Eu vou me preparar como se eu fosse falar algo, mas aí eu vou trancar. Eu não vou deixar minha voz sair. Perceba e tente me imitar. Tá vendo? Cuidado, porque pode te faltar o ar. Porque não está passando pela glote. Se eu tentar falar, vai acontecer isso aqui, ó. Porque tá tudo apertado, entendeu? Liberei o ar. Não precisa fazer isso aqui que eu fiquei tentando falar, não, tá? Mas apenas faça esse empuxo. Nós damos o nome de empuxo para este... Tá vendo que coisas estão agora se apertando dentro aí da sua garganta? Coisas estão se firmando, se contraindo. Isso nós chamamos de firmamento glótico. E é isso que viabiliza essa voz ativa, onde não vai ter vazamento, né? A prega vocal não tá mais passiva. Aqui é uma prega vocal passiva. E se eu deixar passar bastante ar, significa que a glote está aberta. Quando eu contraio os firmadores... Fechou a glote, agora não tem mais essa passagem de ar, tá ligado? Então só pra você sentir aí e entender em você mesmo o que é que eu estou falando da fisiologia aqui da voz da So-Young. O que a So-Young faz, você também é capaz de fazer. Aí tem uma outra questão, tá? Quanto teu músculo está forte, apto pra fazer isso. Não vai tentar fazer o que a So-Young tá fazendo e se arrebentar todo aí. Você precisa de um preparo. Você precisa se condicionar, seus músculos precisam estar aptos para realizar tais formatações, configurações, movimentações, entendeu? Tem um leque gigantesco, assim, ó, de possibilidades, de coisas que ela pode fazer com a voz dela. Now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me. But now I gotta find out and don't know where I belong. But I'm moving on. Aqui, mano, sou muito fã da So-Young, admiro ela pra caramba, mas eu sinto falta de agressividade às vezes na voz dela. Em que sentido? Nessa parte aqui a Beyoncé faz um drive, tá ligado? Sacou? E aqui, ó, percebe a diferença? Independente, ela tá cantando só com piano, nada a ver, velho, nada a ver, nada a ver. Agora nos restaria descobrir o porquê. So-Young não faz o drive porque ela não consegue. É uma técnica vocal que ela nunca estudou, nunca se interessou, nunca treinou para fazer. Ou porque ela não quer. Tem dessa, né, mano? Às vezes ela é até capaz de fazer esse drive. É um drive supraglótico, que é feito com estruturas que estão acima da glote. Para emitir esse tipo de som, nós utilizamos as pregas vestibulares, tá ligado? A gente medializa elas através da coluna de ar e elas trepidam, gerando a distorção. Tá ligado? E aí nos restaria saber se, tipo, ela não faz porque não quer ou porque não consegue. Já tentou, não rolou e por alguma razão deixou quieto. E pode ser esse lance dela realmente não querer, dessa questão desse drive não fazer parte
da identidade vocal dela. Ó, é tipo assim, ó, a So Young canta utilizando os ajustes A, B e C. Esse aqui seria um ajuste D. Ah, esse aqui não constitui a identidade vocal dela, então ela descarta. Mas pode ser que ela até saiba fazer. Mas, no final das contas aqui, eu sinto falta nessa parte. Tá ligado? A música pede essa imposição maior de intensidade, pede essa agressividade maior. Tá ligado? Beleza, respeitamos a So Young. Aqui também no I, quer ver? Ó? Sacou? Mas se ela não quis fazer, tranquilis. Né? Também não é só criticar a So Young. Mano, não tô criticando. Estou apenas levantando uma hipótese do porquê ela não fez o drive, beleza? Como eu disse, eu admiro ela demais. E também não é porque eu admiro que eu não posso criticá-la, tá ligado? Desde que eu não falte com respeito. Mas vamos lá. Deixa eu falar agora muito bem dela. Preste atenção no seguinte, essas notas que são cantadas no final desse trecho são extremamente agudas. E repare na distância do microfone para a boca dela, mano. Repare. Vamos ouvir de novo. Ó. Agudíssimas. E você viu ela afastando o microfone? Muitos cantores dessa hora fariam esse lance de afastar o microfone. Ah, é porque a voz deles é potente. Não, porque eles não sabem controlar a pressão psicoacústica tão bem quanto a So Young. O que é pressão psicoacústica? A nossa voz ela é resultado de uma equação, uma continha. Na verdade, várias continhas de matemática. Onde nós temos pressão subglótica, pressão de ar, o apoio, a respiração. Pressão transglótica, o quanto nós estaremos contraindo os nossos músculos laríngeos. Depois, pressão supraglótica, as nossas estruturas que estão acima da glote, as estruturas articulatórias, como nós iremos utilizá-las para moldar, colorir a voz. E no final disso tudo, tem ainda a pressão psicoacústica, que é o volume, certo? Se você quiser também experimentar isso que eu estou falando, faz o seguinte, ó. Faz umas conchinhas com as suas mãos, dessa forma, tá? E aí você coloca aqui na ponta da orelha em cima. Aí fica falando, teste, som, e vem fechando aqui, ó, na direção da sua boca, sem tirar o dedo aqui da ponta das orelhas. Ei, teste, som, ei, vem trazendo bem até aqui na frente. Ah, caraca, professor, estou me ouvindo bem melhor, tá diferente. Ah, essa é a minha voz. Pode ser que gere espanto, tá? Com isso, a gente consegue treinar esse mecanismo de pressão psicoacústica, que é justamente fazer determinados ajustes, determinados tipos de voz, e que, por sinal, são bem agressivos. A voz está ativa, tem peso, é forte, mas está com um volume controlado. E nada melhor do que você treinar utilizando acessórios, ferramentas que te auxiliarão. Por exemplo, esse fone, eu uso ele para treinar e indico para todos os meus alunos também. A gente coloca ele aqui, ajusta ele na direção da boca, e aí quando eu vou falar ou cantar, a minha voz vai muito mais rápido pro meu ouvido, tá ligado? Eu vou ter um controle muito maior do volume. E às vezes a gente tá cantando aqui, cara, utilizando sons que são pesados, que parece que a gente tá gritando. Um exemplo, os drives vocais. A gente tá usando drives! Aí dá a impressão de que, nossa, tá fazendo uma barulhão, né, mano? Tá gritando, tá berrando pra fazer esse ajuste. Meu, na hora que você tira o fone, você vai ver, ei, tô fazendo um drive! Tá baixinho, mano, porque a gente aprende a controlar volume com isso aqui. E acredite, os ajustes vocais mais agressivos, mesmo não sendo drives, tá? Mesmo não sendo vozes distorcidas, voz normal, o que muitos de vocês devem conhecer como belting, é que eu não utilizo essa terminologia. Isso tudo pode ser controlado, cara. Você vai ter a força, a pressão, mas o volume tá bem ajustadinho aqui, ó. E isso traz o quê? Benefícios para nós cantores. Nos garante longevidade vocal. Você vai ter uma voz saudável por muito mais tempo. E a So Young é um dos maiores exemplos disso que eu acabei de falar. Yodel de novo.
foi fechando a articulação e o som foi ficando mais estridente, ó. Repara nisso, mano. Tava mais... Oh! E conforme ela foi fechando, começou a mudar o timbre. Observe mais uma vez. Bem no finalzinho. Interessante. Ai, ela não se esforça para cantar, parece muito fácil pra ela. Não, você está equivocado. Pode ser que pareça fácil, pareça. Mas falar que ela não está realizando esforços, está realizando esforços pra caramba, velho. Você viu que eu mostrei aqui, ó? A testa dela franzida. Isso aqui é sinal de quem tá fazendo força pra caramba. E nossa, professor, mas você falou que era um excelente exemplo. E eu quero que você entenda que nós realizamos esforços na voz. Nós forçamos a nossa voz. Eu tô forçando minha voz agora para falar com você. Lembra que eu falei sobre contrações dos músculos? Contração, tensão. É força, cara. Então sim, nós realizamos esforços. Mesma coisa se eu te perguntar assim, ó, você realiza esforços para andar? Aí você vai falar assim, não, de boa, você é doido, eu ando mó de boa, mó tranquilo, né, mano? Não. Sua perna, os músculos das suas pernas estão se contraindo, estão se tensionando para que você consiga se mover. Ou seja, você se esforça para andar. Aí o quão forte, musculosa estão suas pernas é outra coisa. Entendeu? Se a gente for subir uma montanha hoje, escalar uma montanha, no outro dia a gente não anda, né? Mas pensa, a pessoa que está adaptada a fazer isso, está condicionada, tem uma musculatura, principalmente das pernas, forte, não vai sentir tanto, mas estará realizando esforços, tanto quanto nós que estaremos aqui morrendo para subir a montanha. Entendeu? Então a Su Yung está também realizando esforços, mas dá a impressão de que é fácil. Por quê? Porque ela faz isso há mais tempo. Ela treina, ela fortalece os músculos dela. Tá me entendendo, mano? Ah, professor, nossa, então eu quero cantar igual a Su Yung. Você pode me ajudar? Claro que posso. Se você tem interesse em fazer aulas comigo, aí na descrição do vídeo tem um telefone para agendamento de aulas online, presenciais, em grupo, particulares, ministração de workshop, palestras. Então tem um contato aí na descrição do vídeo. É só entrar em contato pelo telefone de contato que está aí. Fechou? Lembrando também que na descrição do vídeo tem os meus cursos, tem a comunidade do Whats, tem o meu Instagram. Me segue pra gente ficar mais pertinho, demorou? E mano, se até agora você não se inscreveu no meu canal, tá de brincadeira, né? Se inscreve aí, ativa as notificações, aperta aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo que ama Su Yung, com todo mundo que ama aprender mais sobre a voz. Fechou, meus manos? Ah, e só mais uma coisa. Você pode se tornar membro do meu canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Basta clicar no botão Seja Membro, selecionar o nível desejado e adentrar na comunidade dos Padovaners. Fechou? Valeu por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Me diz aí qual a técnica vocal da Su Yung que mais te impressiona. Sentiu falta também do drive naquela parte? Escreve aí nos comentários, fala comigo. E qual a próxima música pra gente analisar aqui do Moving Voices? A gente se vê por aí, meus manos. Um grande abraço, beijo no seu coração. Fui! E aí, meu mano, clique aqui para assistir outro vídeo do professor Bruno Padovani, ou aqui.